Agora no Bandcast, Marca a Página. Você pode viajar e conhecer países sem gastar nada. Se adora um romance, você também poderá se apaixonar. Mas, se você precisa de conhecimento, é aqui que você vai encontrar. Marca a Página. O Marca a Página é tudo isso. Vamos falar de livros e trazer entrevistas exclusivas de escritores. Marca a Página. Pega um cafezinho e vamos viver essa história. Olá, bem-vindo ao Marca a Página. Hoje nós vamos falar sobre tradição, sobre raízes, sobre memórias e a importância que as pessoas devem dar sobre as suas famílias, né? E num tempo em que as pessoas gostam de colocar tudo nas redes sociais, mas de forma para celebrizar, para poder colocar aquilo que a gente disse que não é bem a realidade. A autora Lu Nagal, ela decidiu contar de onde veio, como foi essa infância, quem eram seus pais, os seus avós, de forma a reconstruir a sua identidade e mostrar, inclusive, a importância de um imigrante no Brasil. E o livro ele se torna super atual justamente por isso, porque nós temos hoje pessoas que estão migrando de um país para outro, vivemos a crueldade, né, de imigrantes chegarem em países e não conseguirem entrar, e nós vamos discutir sobre isso hoje com a escritora Lu Nagal. Lu, bem-vinda ao Marca a Página. Olá, Rose, ouvintes da Rádio Band Campinas, é um prazer estar aqui com vocês. Pois é, o nome do livro chama Raízes, a Força da Minha Origem. Por que esse nome? Eu falo muito a respeito da importância de valorizarmos de onde nós viemos, né? A nossa história. E esse título eu achei que caiu muito bem com o livro, foi ajuda até do editor, né, que deu essa ideia, porque escolha de um título não é fácil, e fala justamente a respeito disso, porque foi por causa da sua origem, das suas raízes, de não perder a essência das suas raízes, que o personagem principal, por exemplo, vai em busca dos seus sonhos sem desistir. Então, eu acho que isso é muito importante na nossa vida. Não esquecer de onde nós viemos, mas não somente de onde nós viemos, assim, de onde nós nascemos, dos nossos pais. Família mesmo, assim, de avós, bisavós, da sua história, né? E no livro eu resgato muito isso, a importância de valorizarmos a nossa história. Uhum. Esse personagem principal é o teu pai? Quem que é? Você fala de um jovem que não foi para a escola, você fala de uma infância que inclusive é muito parecida com a minha, porque eu passei a minha infância na roça também, né? E eu também morei em casas, eu não sei se você morou, mas eu morei em casas que não tinha eletricidade. E essa coisa da lamparina é um negócio que remeteu muito à minha memória, né? É o teu pai? Quem que é esse personagem? Como que é essa história? Esse personagem, na verdade, eu criei esse personagem para ser assim, alguém que estaria contando um pouquinho sobre a vivência que eu lembro, porque eu morei também, mas eu era criança, né? Mais ou menos 5, 6 anos de idade. Então, são as minhas memórias do que eu vivi na roça, colocado num personagem que até eu coloquei em masculino para distanciar um pouco. Então, assim, às vezes as pessoas acham que é a minha história de vida, né? A minha biografia, mas não é. É um personagem que eu coloco para ele viver um pouco do que eu lembro do que eu vivi, né, nessa minha infância, uma vida assim muito difícil, mas ao mesmo tempo tinha lá os seus momentos de felicidade, né? Então as pessoas não conhecem outra coisa, conhecem aquela vida, né? Então eu quis mostrar um pouco isso e até trazer para as pessoas que não têm essa vivência o quanto a gente precisa valorizar o que a gente tem, porque tem gente que tem tão pouco e ainda é feliz, né? Consegue ser feliz. E aí essa trajetória toda dele foi tudo assim, coisa que eu criei, né? Então por isso que não foi baseado na vida de ninguém. São assim histórias de vida de várias pessoas que você vai São fragmentos que você foi pegando e você construiu um personagem, porque é um romance, né? O teu livro, né? Isso. Quando você diz assim, e a impressão que eu tenho é que você quis
buscar as raízes para que as pessoas possam criar uma identidade, para dizer, olha, eu não sou um acidente nesse mundo. É isso que você quis mostrar? Tipo, quando eu valorizo o meu passado, eu consigo aproveitar um pouco do meu presente. Isso, porque eu vejo que a maioria das pessoas, o que acontece? Elas focam naquilo que não foi legal da infância. Eu sofri muito, os meus pais foram assim, né? Eu não tive amor, não sei o quê. Mas, se a gente for buscar, sabe, os pontos positivos, aí eu acho que a gente começa a reescrever a nossa história, de uma maneira que você fala assim, poxa, teve coisas ruins, mas teve coisas boas. Então, o livro, ele faz esse exercício, né? Até como é um livro interativo, o leitor tem momento que ele para e pensa em coisas boas. E tem coisas boas, toda história tem coisa boa, por mais difícil que seja, né? A gente sabe que tem gente que passa por muitas dificuldades mesmo, violência até, mas tem coisas boas. Então, vamos agarrar nessas coisas boas, né? Vamos focar no que é bom e trazer, muitas vezes a gente vê, puxa vida, foi tão difícil para eles, mas olha, eles foram tão perseverantes, tinha essa garra. Então, tem isso também. Na minha história tem isso. Então, eu vou buscar um pouco dessa força para colocar. Às vezes, eu estou precisando nesse momento, né? A gente vive num momento tão difícil já há algum tempo. Esse resgate tem sido muito bom justamente nessa época, sabe, Rose, de pandemia. As pessoas pararam um pouco para dar atenção ao livro. E eu acho que isso me deixou assim, muito feliz por ter lançado o livro numa época em que ajudou muitas pessoas nesse sentido. Legal. Agora, por exemplo, quando você traz, né, a história desse personagem e você... Porque ele é muito real, né? Você não esconde nada, né? Você traz as dores, as delícias, né, de ser quem é. E você traz um pouco essa coisa da... na verdade, a sua raça, ser japonesa, neta de japonesa, como que você contou isso no livro? Essa coisa de você conviver com outras pessoas, como que foi? Como que é isso? Eu não entendi muito bem a sua pergunta. Por exemplo, o fato de você ser neta de japonesa, o que influenciou na escrita desse livro? Você traz essa história para o livro ou não? Olha, se eu te falar que ao escrever o livro, eu não estava pensando nem nas minhas próprias raízes. Engraçado isso, sabe? Que foi assim um exercício que eu fiz, que depois que eu finalizei e comecei a divulgar o livro e falar sobre a importância disso, eu fui também buscar. Mas antes, curioso, as coisas acontecem na nossa vida e às vezes não é por acaso. Eu já vinha fazendo assim, um exercício de fazer a minha árvore genealógica, então eu já postei, que eu fiz até os meus bisavós, mas assim, não pensava no livro ainda, entendeu? E eu acho que o fato dos meus avós também terem passado por muita dificuldade aqui no Brasil, né? Imagina, não fala língua, uma cultura totalmente diferente. Eu senti que essa força, tanto dos imigrantes, quanto a força da pessoa que vive no campo, né? Essa vida rural, o quanto que é difícil, né? E eu acho que eu trago isso na história, que as coisas não são fáceis, mas se a gente ficar pensando, é difícil, é complicado, eu não queria estar aqui, eu queria estar em outro lugar, sabe? Lamentando, você não sai do lugar. Então, eu mostro muito isso. O personagem, dificilmente ele reclama. Isso que eu queria te perguntar, fala um pouco desse personagem. Quem é ele? Como que você construiu? Qual que é a mensagem? Eu já entendi, a mensagem, na verdade, é mostrar que é possível continuar caminhando apesar das dificuldades, isso. Né? Mas o que caracteriza, assim, além disso, né, esse personagem, como que... O que ele fala com o seu leitor? Quem é esse cara? Olha, da minha experiência como terapeuta holística, que eu tenho esse lado, né, de terapia, eu vejo que tem uma busca muito grande das mulheres, assim, quererem melhorar, buscar algo assim. E o público feminino
caminha melhor nesse sentido. A maioria dos meus clientes são mulheres, né? Então eu vejo assim que quando eu coloco um personagem masculino, esse personagem ele é muito especial porque ele traz muita sabedoria. Por mais que ele tenha vindo de uma família que não tinha muitos recursos, que ele não foi para a escola e tal, mas a família tinha uma base muito de valores, assim, coisas muito importantes, né? E quando eu coloco esse personagem, assim, que é um personagem que fica lá com aquelas questões, né, de, não, eu preciso pensar assim, porque vive brigando com a mente, né, a mente muitas vezes nos sabota, então ele fala assim, não, eu não posso ser assim, eu tenho que pensar, eu tenho que colocar frases afirmativas. Então, quando eu faço esse movimento de um rapaz pensando, eu meio que provoco as pessoas, né, tanta gente está precisando se reerguer, dar um novo rumo para a sua vida, iniciar um novo ciclo. E esse personagem, eu acho que ele pode estar mostrando para as pessoas que, gente, é isso aí, a gente não pode ficar lamentando o que aconteceu, a gente não pode ficar lamentando aquilo que hoje eu não consigo. Olha para frente, o que eu posso, né? Então, ele é muito positivo nessa parte. E é um personagem, assim, que tem várias características que eu considero positivas. Né? Quais são essas características, por exemplo? Ele é muito querido, é uma pessoa assim que, sabe, que com a família ele quer sempre ajudar, né? Não, por ele ser mais velho, mas ele não tem aquela coisa assim, sempre de compartilhar, de pensar nos outros. Ele é generoso, ele é muito amigo, respeita muito, né? Eu acho que todos os lugares que ele foi passando, ele foi criando esses vínculos por conta disso, de ser uma pessoa humilde, mas ao mesmo tempo mostrar que tem interesse, uma pessoa que aproveita oportunidades, né? Porque eu falo até no livro, poxa, ele não teve oportunidade na vida, então quando a pessoa tem muitas oportunidades, às vezes não aproveitam. Né? Ele não, como ele já não tinha, ele falava assim, opa, essa é a oportunidade daqui que eu quero, né? Então mostra muito isso, que às vezes as oportunidades estão na nossa frente e a gente deixa escapar, e quando a gente deixa escapar, pode ser que ela não apareça mais. Então acho que essa é a mentalidade que ele tinha, deixa eu pegar aqui que eu vou dar conta. Então assim, ele é muito perseverante, muito guerreiro, né? Nessa parte de falar, eu quero, eu vou conseguir. Mas ele tem essa base da família também que ele sabe que qualquer coisa, ele tem os pais para incentivar, que os pais torciam muito por ele. E, queira ou não, ele foi assim a pessoa que teve essa iniciativa, né, de sair para buscar uma vida melhor, porque ele podia ficar acomodado, né? E ele se apaixona ou não? Tem essa história? Não? Esse lado, olha que curioso, até teve algumas pessoas que comentaram, né, que faltou um pouco isso, né, no livro. Ele mostra que ele tem sim lá, mas não fala sobre, não explorei esse lado, né? Tanto é, Rose, que o livro, quando ele termina, ele fica até um gancho para continuar, sabe? E você vai continuar? Gente, são tantos projetos. Então, tá vindo o livro infantil agora, né? Que eu estou finalizando. E depois tem um outro de contos contemporâneos. E aí, quem sabe, né? Eu continuo. Porque eu acho que tem muita coisa para explorar ainda. Quando você é terapeuta, né? Então você lida com o ser humano o tempo todo, com as angústias, as dores, né? Desse ser humano. E aí por que você decidiu ser escritora? Como que foi isso? Você quis levar para poder atingir mais gente? Como que é? Exatamente. Eu não tinha essa noção de que eu poderia atingir tantas pessoas. É engraçado. Por isso que eu quis continuar escrevendo, porque eu achei isso incrível, como a escrita pode, né? Um livro pode viajar por esse mundo inteiro e atingir tantas pessoas. Até nas redes sociais também, ao fato de você, né, ficar postando e falando sobre o livro, quantas pessoas estão vendo isso? Então, essa minha vontade de ajudar, eu ajudo um por um. Quem me procura, né, eu vou lá, é um por um, é individual. Não que isso não seja bom, eu adoro
poder ajudar as pessoas, mas nessa proporção, eu acho que e foi um momento que eu falei assim, eu acho que é isso que eu quero, porque assim eu consigo atingir mais pessoas, né? Então, esse processo foi porque eu sempre gostei de escrever. Uhum. Eu tive facilidade, assim, de escrever, sabe? De falar sobre você gosta de ler também, né? Gosto de ler também. Eu acho que isso faz parte do escritor, né? Então, mas assim, escrever, descobri que escrever é até terapêutico, viu, Rose? Sim, eu faço, eu escrevo, bom, eu sou jornalista, então eu escrevo o tempo todo, né? Mas eu tenho diários, sabe, eu escrevo os meus sonhos, eu escrevo os meus pensamentos, porque é uma forma da gente se autoconhecer também, né? Isso, e no livro tem, né, espaço para o leitor escrever. Algumas pessoas não se permitem, não querem escrever, né? Mas tem espaço, porque é um livro que acaba ficando pro leitor. Não é um livro assim que quem escreve, né, e que empresta para o outro. Porque deixa lá os seus registros. Ele é interativo, né, o livro, né? Interativo. Você conversa com o leitor, né? Como que é esse teu diálogo com o leitor ali do personagem? Eu converso com o leitor justamente para que ele pare um pouco e analise a sua vida, né? Alguns itens que eu acho importante, que muitas vezes a gente não valoriza. São coisas simples do dia a dia, mas a gente não valoriza, a gente não está nem aí, deixa passar, né? Então, coisas simples que eu faço ele parar e pensar. E escrever é uma atividade que eu acho que quem tiver o livro e participar enriquece ainda mais, sabe? Essa leitura. Essas coisas simples que você fala, por exemplo, a gente não perceber uma flor no caminho que você está andando, de você poder aproveitar um café e aquele tempinho do café, sentar e saborear, porque a nossa vida hoje ela é tão corrida, e essa vida eu até falei de redes sociais, por quê? Porque nas redes sociais, às vezes, a gente cria um mundo fictício, né? E o teu livro, ele justamente é o contraponto, é você voltar para você voltar para as tuas vivências reais, né? Quando você pensou em escrever o livro, você pensou em fazer esse contraponto ou não? Ele foi surgindo, de repente, ele virou um contraponto. Foi surgindo. E eu acho que é importante pegar esse momento que a gente está vivendo, justamente porque hoje em dia muitas pessoas falam sobre presença, né? De estarmos presentes realmente naquilo que a gente faz. E isso eu já venho falando muito para os meus clientes, né? A importância de estarmos presentes, conectados. Porque, realmente, se a gente deixar, fazemos várias coisas ao mesmo tempo. Às vezes, a gente nem lembra o que fez, né? Porque, por conta disso, dessa correria. Então, acho que uma das coisas importantes é essa pausa, esse olhar, né? E olhar também para as coisas que você quer, né? O que você quer? O que tem dentro de você? Quando você falou em autoconhecimento, é bem isso mesmo. A gente tem que começar a olhar para nós, porque... um dos grandes erros é a gente querer sempre olhar para o outro, né? Eu sei muito bem o que o outro tem que fazer, eu sei que o outro está fazendo errado, que sabe? Palpita demais na vida do outro. Tanto é que quando faz sucesso muitas vezes é falar sobre a vida do outro, mostrar a vida do outro. Verdade. E a minha vida, né? E a minha vida, eu acho que é esse caminho que a gente tem que fazer, porque a minha vida, cada um cuidar bem da sua vida, né? Quantas coisas boas né, a gente poderia estar oferecendo para esse mundo, porque muitas vezes a gente não se conhece, a gente vai caminhando por uma direção que você fala assim, poxa, mas por que eu estou indo por aqui? Se isso não está me deixando feliz, né? Então, acho que essa pausa, são coisas, realmente são coisas simples, mas que fazem diferença, muita diferença na vida das pessoas. Lu, quando você buscou essas raízes, você mesmo já falou, eu nem fui muito atrás das minhas raízes, mas do personagem, né? O que essa tua descendência japonesa, ela influenciou na escrita? A cultura japonesa influenciou muito ou não? Como que é isso?
Eu acho que a cultura japonesa não influenciou na escrita. Eu acho que tem um pouco assim da minha história de vida, porque eu fiz a faculdade de fonoaudiologia, né? E lá eu já gostei muito, assim, me interessei muito por essa área de leitura e escrita. O que eu trago pode ser assim das raízes da cultura japonesa é essa determinação, sabe? Essa organização. Eu acho que, assim, quando eu falei, eu vou escrever um livro, eu tinha que escrever, né? Então, era foco total naquilo. E pouco tempo eu escrevi, até fiquei assustada, assim, com o tempo, né? Mas, assim, de querer fazer as coisas direitinho, por mais que eu não soubesse, né? Primeira experiência, eu não sabia nem por onde começar para publicar um livro. Mas tudo isso foi, assim, porque eu tinha um objetivo, que eu precisava finalizar naquele ano, que foi ano passado, o livro, né? Então, acho que eu trago um pouco isso A pandemia tem alguma coisa a ver com isso ou não? Ou surgiu? Claro, total, porque era o momento que eu precisava ficar, né? Todos nós precisávamos ficar em casa. E levando em consideração o que eu falo, de aproveitar o tempo, né? De fazer com que esse tempo seja produtivo, falei assim, poxa, o que eu vou ficar fazendo? Eu não posso atender presencial, vou ficar fazendo o quê esse tempo todo, né? Que a gente não sabia quanto tempo ia durar. Foi aí que eu desengavetei esse projeto. Então, a pandemia teve muito a ver, sim. Bacana. Bom, gente, nós conversamos aqui com a escritora Luna Gal. Deixa eu pegar o nome do livro, Raízes, a Força da Minha Origem, que é um livro interativo, um livro que tem o propósito aí de fazer você viver com o personagem a história dele, que é um romance, né? Mas traz muita coisa da sua própria vida, e é um livro interativo que faz você pensar, o que eu estou fazendo com a minha vida, né? Como aproveitar, né, esse presente que eu estou, é isso, né, Lu? Aproveitar, valorizar, né? Porque muitas vezes a gente tem tantas coisas e só fica pensando naquilo que a gente não tem, que a gente gostaria de ter. Vamos valorizar o que a gente tem, né? E focar nas coisas que são importantes, porque às vezes a gente está meio desconectado, não sabe nem o que é importante para nós, né? Vamos deixando a vida levar, indo na onda do que está acontecendo no mundo. Não, eu acho que a gente tem que parar. O que faz sentido para mim, né? E esse livro tem emocionado muitas pessoas, porque como você falou que vivenciou, imagina, né? As pessoas mais velhas também, né, que tem essa vivência. E acho que a maioria das pessoas, Rose, deve ter lá na sua história alguém que viveu no meio rural. Ah, é verdade, tem. E você traz, inclusive, umas palavras, né? Eu até marquei aqui para a gente poder, que você explica, né? Arrendado, pinguela. Eu sei que nós estamos terminando. Pinguela, embornal, né? Eu usei embornal, sabia? Você usou? Era pitica, ia para a escola, porque eu estudei numa escola de roça, uma escola rural, na minha época, né? Então, a gente usava, mas tem muita gente que não tem ideia do que seja isso, né? Por isso que você decidiu explicar. Decidi explicar para esse público que não conhece, porque quem conhece, né, já não precisava nem de explicação. Que legal. Olha, Lu, eu quero agradecer o tempinho que você tirou para falar conosco. Eu acredito que os nossos ouvintes vão adorar esse bate-papo, ou já adorou, porque já adoraram, né? Quem já está ouvindo aí. E muita gente, como eu, vai ser transportado para lembrança da memória. Tem uma passagem na Bíblia que eu gosto muito, que diz assim, quero trazer à minha memória aquilo que me traz esperança. Não sei se você conhece, você já ouviu falar desse versículo? Não é ouvi, muito lindo. É muito lindo. Quero trazer à memória aquilo que me traz esperança. Que era um momento em que, assim, o personagem estava passando muita dificuldade e no meio do caos, ele vem com essa, eu quero trazer à memória aquilo que me traz esperança. E que é exatamente isso o seu livro, né? Você pega um momento que a gente está vivendo de muita dor, de muitas perdas, de muito luto, e você nos leva a trazer à memória aquilo que nos traz esperança, para dizer, olha, tem coisa boa aí, né? Exatamente. Até no início do livro eu falo que esse livro, ele traz esperança, né? Eu cito isso. E a gente tem que olhar para frente, a gente tem que olhar as coisas que estão para acontecer, umas coisas boas, né? Porque se a gente ficar também só olhando, focando no que está ruim, é aquilo, acabamos ficando limitados, né?
explorar tantas coisas ainda que tem aí por vir. Eu acho que essa é a mensagem. Vamos olhar de maneira positiva o que está à nossa volta, porque a vida é assim, acontece coisas boas, coisas ruins, né? E a gente tem que saber lidar com isso. Exatamente. Gente, eu adorei o papo com ela. Estou saindo daqui, olha, com muita esperança, sabendo que passamos tempos difíceis, mas a gente tem um propósito por estar aqui e a gente tem que viver a nossa vida da melhor forma possível. Eu sempre falo que, às vezes, a gente deixa a amargura, o ressentimento, né, a tristeza tomar conta da gente, e as pessoas passam tempo, perdem tempo, na verdade, com isso, né? Quando poderiam estar com o coração mais leve, né? Mas não é fácil, né, Rose? Não é. Não é fácil. Mas é um exercício diário, né? Verdade. Mas isso aqui, ó, gente, a cabeça, aqui é muito importante, muito importante. Eu não mereço, né? Eu não mereço ficar triste, eu não mereço ficar com essa angústia. Isso não me pertence. Vamos lá, o que eu posso fazer para reverter isso? É isso, gente. Muito obrigada, Lu, muito obrigada. O teu livro está na Amazon, né? Tá isso? Na Amazon, isso. Na Amazon. Então, quem se interessar, que ficou com gostinho de quero mais, é só dar uma entrada lá na Amazon, no site da Amazon, e procurar Raízes, a Força da Minha Origem, da escritora Lu Nagal, em que você vai se encontrar com um personagem muito interessante e que vai influenciar muito a forma de você ver a vida e também a forma de você viver a sua vida. Muito obrigada, viu, Lu? Muito obrigada. Eu que agradeço a oportunidade de falar um pouco mais sobre o livro. Gente, é isso. Nós conversamos com a escritora Lu Nagal, que trouxe um pouco aí da sua história. Na verdade, da sua história não, ela pegou fragmentos de histórias de várias pessoas e construiu um personagem forte, um personagem que viveu dificuldades, mas que soube transformar as dificuldades em dádivas. E é isso que a gente precisa fazer nesses tempos de pandemia, né? Da gente não se viver esse luto para sempre, mas buscar saídas e um bálsamo para a nossa dor. Convido você a folhear esse livro, a buscar esse livro e aproveitar essa história. Então, eu te dou um tchauzinho agora e a gente se encontra semana que vem com um outro escritor, com mais uma grande história que vai mudar a tua vida. Um abraço para você. Tchau, tchau. Beijo, beijo.